Será que ainda vale a pena se tornar funcionário público no Brasil em pleno 2024? Fica comigo nesse vídeo porque você vai saber. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, já tive participação em bancas de concurso, além de que nesse vídeo principalmente eu tenho que falar, concursado em 2 cargos e já fui aprovado em alguns concursos públicos por aí. Uma das perguntas que eu mais ouço, seja dos meus alunos aqui dos nossos cursos, seja dos meus alunos lá de escola, preparatórios, etc. é: professor, vale a pena ainda fazer concurso público? Essa não é uma resposta fácil, então pega a visão no argumento porque eu vou dizer algumas vantagens, algumas desvantagens e vou inclusive contar um caso pessoal que me motivou aí a me tornar funcionário público em um cargo além do que eu já tinha. Para início de conversa, a gente tem que lembrar que o Brasil não é lá o país mais estável do mundo. No Brasil as coisas mudam muito, como se diz, o Brasil é aquele lugar que até o passado é incerto, com diversas decisões do judiciário, por exemplo, que revertem o trânsito em julgado, diversos direitos do funcionário público que eles são retirados. Diante de todo esse contexto, será que vale a pena? Uma das coisas que mais atrai os candidatos para o concurso público, para a máquina pública, é saber que nós vamos ter uma estabilidade. E isso é verdade. Caso você se torne um funcionário público passado aí os tempos de estágio, esse período de estágio probatório que costuma ser aí de 2 a 3 anos, após esse período você se torna um funcionário público estável e você não pode ser demitido, a não ser que você tenha aí um processo, tenha cometido algum ilícito e por aí vai. Sim, eu diria que essa é a principal vantagem de você, dentro do contexto do Brasil, um país que não tem lá muita estabilidade. Hoje você pode estar numa empresa, a empresa quebra, você pode, como os meninos sempre me dizem, professor, eu vou dirigir Uber. Você pode estar dirigindo Uber, vinha uma lei aí que transforma Uber em CLT e obviamente o Uber vai quebrar numa situação dessa e você perde o emprego. Então note que no Brasil, se você às vezes aposta em alguma outra profissão, você sim acaba de certa forma ali se tornando refém ali da empresa, etc. Com funcionários públicos isso também acontece, mas em menor grau, porque você vai ter uma estrutura maior e você vai estar fazendo parte da máquina estatal, que é a máquina aí no Brasil que mais suga recursos da sociedade. E esse é o segundo ponto interessante de você ser um funcionário público, que pelo fato de você ser funcionário público, o seu salário ele costuma ser maior. O funcionalismo público ele tem sim um salário um pouco maior do que a média, mas calma lá, não significa que você vai se tornar um marajá, porque pouquíssimos funcionários públicos dentro da máquina estatal brasileira são marajás. A esmagadora maioria das pessoas estão aqui na parte de baixo ou no máximo ali na classe média. Aquele funcionalismo lá que ganha 70, 80, 100, 200 mil, quase sempre vão ser direcionados aí a políticos, a apadrinhados, etc. O cara que é funcionário público, ele sim vai acabar tendo um salário um pouco maior do que na iniciativa privada, mas via de regra, isso não significa que ele vai ser muito mais rico do que um trabalhador da iniciativa privada. Significa apenas que ele vai ter um salário um pouco acima da média. Mas aí em questão de salário também vai entrar um outro ponto que é o seguinte: se você é funcionário público e o seu salário ele não aumenta no mesmo ritmo e anualmente tal qual o salário mínimo, o que isso significa? Você entrou na máquina pública indiferente da carreira e pensa na carreira que você quer entrar, supondo educação, carreira militar, tanto faz. Passado-se o ano, o seu salário ele não vai aumentar. O seu salário só aumenta através das benesses do Estado, que acaba aumentando uma vez ou outra, ou ele aumenta através da sua tabela de carreira. Por isso que na hora que você for escolher aí sua carreira de funcionalismo público, você precisa saber, além do salário, qual que é o plano de carreira. A maioria dos canais aí de concursos não te dizem isso, né? Às vezes pode ser que você entre em uma carreira que te pague bem, mas daqui a 10 anos você vai estar aí morrendo de fome, porque talvez a determinada carreira não tenha um plano de progressão, o que significa que, com o passar do tempo, o seu salário ele vai ficar defasado. Então você precisa entrar numa carreira que tem uma perspectiva de melhora, porque lembre-se, se você é funcionário público, você fez um concurso lá para professor, supondo, fez um concurso lá para qualquer coisa, esse concurso você não vai poder subir de cargo da mesma forma que você subiria numa empresa. Não basta você ali fazer um processo seletivo interno que você vai subir. Não é assim que funciona. Para que seu salário suba, isso tem que estar previsto na carreira. Então, se você está querendo aí fazer concurso público, a maioria dos inscritos aqui do canal é esse tipo de gente, você precisa olhar a carreira, porque é a carreira que vai fazer com que você saiba daqui a 10 anos como que vai estar a sua vida. E aí entra um dos problemas do funcionalismo público. Quando você entra no funcionalismo público, se um dia você decidir sair, você vai ter um paradoxo na sua vida, que é o seguinte: se você ficou lá 10, 15, 16, 20 anos dentro da máquina pública e por alguma razão você decide sair, você não recebe nada.
nada. Ao contrário da iniciativa privada, que você tem PIS, tem não sei o que, tem acerto, tem os escambau, no funcionalismo público você não pode ter nada disso, porque no funcionalismo público você não tem a possibilidade de pegar nada disso que o pessoal chama de acerto, né? E não existe, não tem como você fazer isso. No funcionalismo público, se você pedir para sair, você vai sair com zero, você vai sair com nada. E além de sair com nada, você também não vai ter seguro-desemprego, nada disso. Então, uma carreira pública, quando você investe nela, você tem que pensar muito, porque uma vez lá dentro, na hora que você sai, se por algum motivo você sair, não é igual você trocar de emprego. É muito mais complicado, porque você vai sair sem nem R$1 no bolso. Então, pense muito antes de fazer uma carreira pública, porque ela tem sim vantagens, mas tem também esse tipo de desvantagem. Vai deixando o like aí, curtindo, compartilhando, se inscrevendo caso esse conteúdo esteja agregando valor para você. E agora eu vou fazer uma coisa que geralmente eu não faço no canal, que é contar casos pessoais. Eu trabalhava numa certa universidade federal um tempo atrás, e eu trabalhava no departamento de italiano, porque eu sou professor de italiano, e obviamente tinha contato não só com a italianada, como a minha chefa superior ali imediata era uma italiana. Nesse período eu tinha outros projetos, tinha outros trabalhos como cursos de idioma e etc, além do meu único cargo efetivo que eu tinha na época. Em um determinado momento, tendo muita aula particular, muito trabalho para fazer, etc, eu quis largar o cargo público. Conversei com essa pessoa, que era uma pessoa de mais idade, que não nasceu no Brasil, e perguntei a opinião. A pessoa disse o seguinte: você não está raciocinando direito. Porque no Brasil, se você deixa um cargo efetivo, que você não pode ser demitido, para algum outro tipo de projeto, pode acontecer desse país virar de cabeça para baixo por alguma razão, igual a gente já viu diversas vezes, e você vai ficar na rua amargura. Então, se por alguma razão você já tem um cargo público, não é a decisão mais inteligente do mundo abandonar. Mesmo porque se você está num cargo público, você consegue equacionar o seu cargo com outras opções. Você tem N outras possibilidades. Você, de repente, pode pedir redução de carga horária. Você, de repente, pode pedir férias prêmios. Você, de repente, pode pedir um período sabático no qual você não recebe. Durante esse período, você continua vinculado ao cargo público. Então, se você já está dentro da máquina pública, eu tenho visto muitas pessoas fazerem isso, tem um cargo efetivo, às vezes consegue um outro que paga mais no momento e abandona, não faça isso, não é uma boa ideia. Porque daqui a 5 anos, se você se arrepender, não basta você lá bater na porta e falar eu quero de volta, não é assim que funciona. Você vai precisar fazer um outro processo de concurso público, passar todo o tempo para chamar e depois ainda esperar o tempo do seu estágio probatório. Resumo da ópera, será que ainda vale a pena? Eu diria que vale a pena, desde que você tenha outros projetos em andamento, porque você tem que lembrar que o concurso público ele demora. Se você for aprovado no concurso público hoje, eles vão levar aí 2, 3, 4, 5 anos para te chamar. Então você tem que ter esse plano, mas você não pode ter só esse plano, você já tem que ir fazendo isso, trabalhando em outras coisas e fazendo outros concursos públicos para que eles comecem a te chamar. E aí quando você toma posse em um ou no outro, o que você achar melhor, aí você pode escolher e de repente até sair de um e ficar só no outro, ok? Por hoje a gente vai ficar por aqui, meu povo, minha pova. Até a próxima. Fui!